Jesus, Senhor. Amém, amém, amém. Então vamos lá, irmãos, nesta manhã que Deus possa falar conosco pela sua palavra. Vamos continuar estudando aí Romanos capítulo 10. Então vamos lá? Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitam à que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei, viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz: não perguntes em teu coração, quem subirá ao céu? Isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo? Isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém que se diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de que nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Então, hoje, dando continuação ao estudo, nós vamos ver a desobediência do povo de Deus. A desobediência do povo de Israel. O título aqui é estarrecedor. Os judeus rejeitam a justiça de Deus. Os judeus, aquele povo que desde a antiguidade vem sendo preparado para receber a Cristo. Para receber a Cristo de braços abertos. E este povo não recebe. Este povo desobedecem a Deus. Então, no capítulo 9 de Romanos, nós vemos Paulo olhando para o passado e tratou do propósito divino quanto à eleição dos judeus. No capítulo 10, voltou os olhos para o presente, a fim de mostrar a incredulidade dos judeus. E no capítulo 11, dirigirá a sua atenção para o futuro, manifestando sua esperança
de que os judeus venham a ouvir e crer no Evangelho. Nós vimos na aula passada o apóstolo disposto até mesmo a desfazer da sua própria salvação pela salvação do seu povo. E como que um lamento doloroso, chorando pelo seu povo, dizendo que a ele, o seu povo, pertencem as alianças, os patriarcas, e do seu povo judeu descendem o próprio Cristo. E este povo não recebe a Cristo de braços abertos, como era de se esperar que se acontecesse, né? Mas Paulo tem essa esperança que isto venha a acontecer no futuro. Warren Eber diz que Paulo passa da soberania divina, explicada no capítulo 9, para a responsabilidade humana, no capítulo 10. E John Murray destaca que Paulo encerrou o capítulo 9, mostrando que o tropeço de Israel consistiu em buscar a justiça mediante as obras, e não mediante a fé. E nós vemos que muitos hoje cometem o mesmo erro. Preferem crer nas suas próprias obras a crer em Cristo, a crer na palavra de Deus, a depositarem a sua fé em Cristo Jesus. Isto é apenas outro modo de dizer que eles procuravam estabelecer a própria justiça, não se sujeitando à justiça que vem de Deus, conforme diz aí Romanos 10:3. Olha, porquanto desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus. Portanto, não há interrupção no pensamento iniciado em Romanos 10:1. Olha aí, irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a favor deles são para que sejam salvos, porque não há outra maneira de ser salvo, a não ser pela fé em Cristo Jesus, a não ser crendo na justiça de Deus. Nós não podemos produzir justiça suficiente para a nossa própria salvação. Não existe em nós esta capacidade. E os judeus, de repente, começam a cultuar uma justiça própria. Podemos até dizer, a idolatrar uma justiça própria. E a achar que essa justiça própria poderá levá-los ao céu. E é lamentável quando isso acontece. E ao adentrar as portas do capítulo 10, aos umbrais do capítulo 10, notaremos que o apóstolo Paulo continua focando a sua atenção sobre o povo de Israel. Ele vai continuar falando
sobre o povo de Israel, seus irmãos e compatriotas, segundo a carne, o profundo desejo de vê-los salvos, né? Que ele já demonstrou aqui no capítulo 9, 3, olha aí, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Os judeus pensavam que Paulo tinha traído a pátria. Não, Paulo queria vê-los salvos. Então esse desejo de Paulo agora transforma-se em boa vontade e súplica a Deus por parte do apóstolo. O apóstolo dos gentios começa agora a suplicar a Deus. Para usar as palavras de Adolf Pohl, Paulo une o coração e a oração. O seu coração sangrava pelos seus patriotas. E ele começa então a orar pelo seu povo. Quisera nós também fizéssemos assim, né? Nosso coração sangrasse pelos pecadores, pelos nossos familiares, pelos nossos compatriotas. E juntamente com esse sangramento, uníssemos uma oração contínua, uma oração constante, pedindo a Deus que eles pudessem entender, que eles pudessem compreender que a salvação é só pela fé em Cristo, que fez tudo que devia fazer, e que as palavras de Cristo na cruz pudessem então estar constantemente ressoando na nossa mente. Está consumado, está feito, está pronto. Precisamos crer. Pai, está consumado. E então, com o coração sangrando e orando constantemente, levando a palavra, tenho certeza que ela frutificaria. Frutificaria muito mais. Paulo então une o seu coração que sangrava pelos seus patriotas à sua oração. E no estudo desse capítulo, trataremos de 5 pontos importantes. 5 pontos importantes. A oração de Paulo pela salvação de Israel, a ignorância espiritual de Israel, a justiça própria e a justiça de Deus. Às vezes nós confundimos e às vezes nós queremos até mesmo colocar a justiça própria acima da justiça de Deus. A evangelização e o evangelizador e a incredulidade de Israel. Então vamos lá. A oração de Paulo pela salvação de
Israel. O apóstolo escreve, irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles é para que sejam salvos. Paulo desejava que a sua nação, o seu povo, fosse salvo. Ele queria, ansiava, desejava, e podemos afirmar, pelo que ele disse no capítulo 9, quando afirmou que desejava que ele mesmo fosse, desde que o seu povo salvo, nós podemos afirmar que ele desejava mais a salvação do seu povo do que a sua própria. Irmãos, quando nós desejarmos a salvação dos nossos familiares, do nosso cônjuge, dos nossos filhos, mais do que a nossa própria salvação, aí a coisa muda de figura. Aí nós vamos estar amando como Cristo amou, como Cristo nos amou, e a si mesmo se entregou por nós. Isso é desejar que alguém seja salvo. Isso é desejar que alguém seja salvo. Paulo desejava, ansiava, queria que a nação de Israel compreendesse o grande amor de Deus para a salvação de Israel. Paulo foi, sem sombra de dúvida, o maior teólogo do cristianismo. Como nenhum outro, recebeu da parte de Deus a revelação do mistério de Deus, desvendando o eterno propósito de unir em um só corpo judeus e gentios, em um só corpo. Paulo, porém, não foi um acadêmico frio, nem um teólogo de gabinete. Era um homem de oração. Não apenas amava a pregação, mas também as pessoas para quem pregava. Ele pregava querendo que os seus ouvintes fossem salvos, querendo que os seus ouvintes compreendessem a pregação, compreendessem o amor de Deus, o amor de Cristo, o sacrifício de Cristo, a obra completa que Cristo realizou ali na cruz. Ele pregava com desejo de que aquela salvação produzisse frutos, né? Paulo, porém, não foi, né, esse acadêmico. Ele estava pronto a retardar a sua entrada no céu por causa dos salvos. Lembram? Quando ele estava sem saber o que queria, era chegada a sua hora da sua partida, mas ele não sabia se partir ou se ficava, porque partir era infinitamente melhor, estava em grande sofrimento, mas se ficasse, edificava a igreja, e então ficava em dúvida. Não, eu ficava a edificar a igreja,
mas partir estarei livre desse sofrimento, dessa masmorra. E ele ficava em dúvida, verdadeiramente amava, que esse amor também possa vir sobre a igreja, possa inundar a igreja, possa contaminar a igreja. Estava pronto a ir para o inferno, a fim de ver os perdidos salvos. Podemos afirmar isso, baseado no que diz em 9, capítulo 3. Né? Porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Estou apenas falando de outra forma. O que diz o capítulo 9, verso 3? Isto é um evangelista verdadeiro, missionário, quem desejava ver as pessoas salvas. Os entranhados afetos do apóstolo, contudo, não são apenas emoções subjetivas, mas se transformavam em orações objetivas. Orava pelo seu povo, orava sem cessar, orava sem cessar. Lenhart ressalta que a severidade de Paulo para com os erros teológicos de seu povo não lhe diminui a profunda afeição, nem lhe desencoraja a prática da intercessão. A doutrina da soberania de Deus na salvação não inibiu o apóstolo de orar pelo seu povo. A doutrina da eleição não é um desestímulo à oração, mas um incentivo. De acordo com William Hendricks, a identidade dos perdidos só é conhecida de Deus. Portanto, o apóstolo estava certo em orar pelos judeus, individualmente, e pelos judeus em geral. E qual o motivo que Paulo ora? Para que os judeus sejam prósperos? Não. Para que sejam libertos do jugo de Roma? Também não. Para que se tornem os líderes do mundo? Definitivamente não. Paulo ora para que sejam salvos. Salvação era o que o Paulo queria ver sobre a sua nação, sobre os seus compatriotas. As bênçãos temporais, embora sejam importantes, não podem ser comparadas às bênçãos espirituais e eternas. E eternas. Que saibamos valorizar a nossa salvação e a salvação de nossos familiares, de nossos patriotas, nossos compatriotas. Por que não? Vemos o exemplo na palavra de Deus. E toda a Escritura
é inspirada e é útil para o ensino, para aprendermos. Vamos então aprender aqui com o apóstolo, como orava, como sentia, como desejava ver os seus compatriotas salvos, porque salvação é coisa séria, é coisa bendita, é coisa gloriosa, é presente de Deus, é graça de Deus para todos os que creem. E se pudermos fazer alguma coisa para que as pessoas conheçam a graça de Deus, façamos em nome de Jesus. Amém? Coração sangrando e oração. Era isso que o apóstolo tinha. Era isso que o apóstolo tinha. Então, partamos agora para a ignorância espiritual de Israel. Verso 2 do capítulo 10. Porque lhes dou testemunho que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitam à que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. A ignorância espiritual de Israel, porque Israel, sendo detentor de tantos privilégios espirituais, conforme capítulo 9, verso 4 e 5, olha só, são israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são patriarcas e também deles descendem o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Então nós vemos aqui que eles eram detentores de tantos privilégios, mas ignorantes. Quantas pessoas carregam a Bíblia para cima e para baixo? Grande privilégio poder desfilar com a Bíblia debaixo dos braços, mas não tem conhecimento de Deus. Quanto privilégio poder frequentar a casa de Deus, mas desconhece a intimidade com Deus, a vida de oração. Assim era Israel, desconhecia Deus, desconhecia uma vida com Deus, né? O que mantinha esse povo afastado da salvação. Paulo dá a resposta. Em primeiro lugar, o zelo sem entendimento. Porque, diz o versículo, lhes dou testemunho que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Não tinham entendimento. Não tinham entendimento das coisas espirituais. Os judeus eram
não eram indiferentes às coisas espirituais, não eram apáticos às coisas de Deus. O problema deles não era mornidão espiritual, mas fervor fora da verdade, zelo sem entendimento. E zelo sem entendimento é fanatismo. Os judeus eram fanáticos, né? O zelo é sempre mal dirigido quando é mal informado. Calvino, por sua vez, diz que não existe verdadeira religião se não se apoia na palavra de Deus. Os leitores das Escrituras veem que os judeus estavam desviados das Escrituras, estavam desviados das Escrituras, não se apoiavam na palavra de Deus. O problema de Israel era deficiência doutrinária, equívoco teológico. O que manteve Israel fora do privilégio da salvação não foi ausência de religiosidade, mas religiosidade fora da verdade. O que faltou a Israel não foi sinceridade, mas discernimento. Não discerniram a presença do próprio Deus com eles. Não discerniram o próprio Deus ali com eles. Cristo caminhando nas ruas da Galileia, nas ruas de Jerusalém, frequentando o templo, as sinagogas, curando, fazendo sinais, milagres, maravilhas, ensinando. E eles não perceberam. Não perceberam. O próprio Deus encarnado ali no meio deles. João Batista apontou o dedo para Cristo e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Discernimento. Estavam fora da verdade, abraçaram a religião e chutaram a verdade. E isso acontece nos dias de hoje. Estão abraçando a teologia da riqueza, a teologia da fartura de bens, a teologia da prosperidade, e chutando a teologia de Cristo, a teologia do amor, a teologia da Bíblia. Irmãos, prestem atenção no que essa Escritura diz. Vocês têm o privilégio de terem essa Escritura nas mãos, de terem essa Escritura em casa. Não façam como fizeram Israel, cheios de privilégios. Porém,
não reconheceram o Cristo, não reconheceram o Deus encarnado caminhando no meio deles. Deus tenha misericórdia. Deus tenha misericórdia dessa religião que não se apoia na palavra de Deus. O que manteve Israel fora do privilégio da salvação não foi ausência de religiosidade, mas religiosidade fora da verdade. O que faltou a Israel não foi sinceridade, mas discernimento. Conforme John Stott diz, sinceridade não basta, pois sempre existe a possibilidade de alguém estar sinceramente equivocado. Robert Lee chama a atenção para o fato de que muitos hoje equivocadamente dizem que o importante é ter uma religião e ser sincero, como se sinceridade fosse o passaporte para o céu. O destino de Israel é uma resposta suficiente a essa falácia, a esse engano. Paulo conhecia bem o que era zelo sem entendimento. Lembram o que Paulo fez? O que Paulo fazia? Era sincero, mas sinceramente equivocado, sinceramente enganado. Perseguia a igreja de Cristo. Entrava nas sinagogas, perseguindo os cristãos, pegando os cristãos e algemando-os, surrando-os, obrigando-os a blasfemar, né? Encerrando-os em prisão, e dava o seu voto, quando era para matá-los. Estava fazendo tudo sinceramente, com muita sinceridade, porém, desviado da verdade. Desviado da verdade. Fazia tudo isso querendo agradar a Deus, mas não é longe da verdade que vamos agradar a Deus. Vamos agradar a Deus praticando a sua palavra. Vamos agradar a Deus conhecendo a sua palavra, primeiramente. Amando a sua palavra. E praticando a sua palavra. E então, quando o apóstolo teve o seu encontro com o Senhor Jesus, pôde então compreender, mudou radicalmente. Mudou radicalmente. Chamamos a atenção aqui para dois fatos. Uma afirmação. Lhes dou testemunho de que eles têm zelo. Têm zelo, sim. Eles têm zelo. Mas eles não têm entendimento. Eles ouviam, porém, não percebiam. Conforme diz Marcos 4:12. Já profetizado por Isaías, eles ouvem com os ouvidos, porém não entendem, veem com os olhos, porém não percebem. Eles tinham tanto zelo que chegavam a acrescentar lei às próprias tradições.
Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitam à que vem de Deus. A ignorância os levou os judeus a buscar o caminho errado de salvação. Eles erigiam uma justiça própria como monumento à própria glória e não à glória de Deus. A falta de conhecimento da verdade é o mecanismo mais sutil e enganoso usado pelo diabo para cegar o entendimento dos incrédulos. Então, precisamos conhecer a verdade mais do que tudo. Quando eu digo conhecer a verdade, estou dizendo conhecer a palavra de Deus. Me perdoem, mas essa semana eu gripei feio. 2 Coríntios 4:4 diz: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. A ignorância dos judeus acerca do verdadeiro caminho da salvação levou-os a buscar o próprio caminho para alcançar a salvação. Em vez de entrar pelo caminho traçado por Deus, os judeus tentaram abrir outro caminho e se perderam nos labirintos do engano. Precisamos estar alertas ao fato de que o desconhecimento não é uma atitude neutra e inofensiva. Por desconhecer a justiça de Deus e estabelecer a própria, os judeus não se sujeitaram à justiça que vem de Deus, ou seja, tornaram-se culpados não apenas de ignorância, mas também de rebeldia e obstinação. Ninguém pode aceitar a justiça de Deus antes renunciar à própria. As duas não podem caminhar juntas, uma sempre anulará a outra. O que os judeus fizeram é o que muitas vezes nós queremos fazer: achar que nós estamos com a razão e Deus está errado, que os nossos pensamentos são melhores do que os pensamentos de Deus, e que, não, eu vou fazer o que eu estou pensando, eu não preciso de verificar o que a Bíblia diz ou o que Deus pensa, ou mesmo orar. Foi isso que os judeus fizeram. Acharam que a sua justiça era a correta, era a própria. Deus abriu um caminho do céu até nós, para que nós possamos caminhar nele e chegar até os céus. Não, eu vou abrir o meu próprio caminho. E aqui o escritor diz: e nos perdemos nos labirintos do engano. Fizemos caminhos tortuosos para os nossos pés, diz Isaías. O caminho de Deus é melhor. O caminho de Deus é reto. O caminho de Deus é maravilhoso. É por ele que nós temos que andar. Aleluia. E esse pecado dos judeus é, na verdade, o engano de todas as religiões do mundo. Existem duas religiões no mundo: a religião cristã e as outras. A religião cristã é um caminho que vem dos céus à terra, para nós andarmos nele. E a religião e as outras religiões todas é o homem querendo abrir um caminho da terra a Deus.
Todas é assim. Todas funcionam dessa maneira. Mas Lucas 16:15 diz: mas Jesus lhes disse: vós sois os que vos justificai-vos a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. Todas as religiões humanas são bonitas diante dos homens. Não, mas esse pensamento, essa religião, não, ela parece certinha, ela parece tão boa, ela parece bonita. Mas diante de Deus é abominação. Diante de Deus é Cristo. Amém? Diante de Deus é Cristo. É Cristo. Qualquer outro caminho humano é abominação. Está colocando Cristo de lado. Está colocando Cristo na fossa dos entendimentos humanos. E é por aí, que nós chegamos naquela parábola que Jesus contou. Eu quero até que você abra, veja aí na sua Bíblia. Lucas 18, de 9 a 14, olha aí. Quando Jesus fala a parábola do fariseu e do publicano, propôs também esta parábola a alguns que confiavam a si mesmos por se considerarem justos e desprezarem os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava ainda levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, ser propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para casa, e não aquele. Porque todo o que se humilha, todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. O publicano buscou a justificação em Deus e foi justificado. Desceu para casa salvo em Cristo. Desceu para casa salvo em Cristo. John Stott registra: o Deus justo justifica o injusto consigo mesmo ao conferir-lhe a condição de justo. É esta a justiça de Deus, que revela no Evangelho e que é recebida pela fé, completamente independente da lei, como Paulo já havia escrito anteriormente. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Romanos 1:17, o justo viverá por fé. Romanos 3:21, mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus. A trágica consequência da ignorância dos judeus foi que, reconhecendo que só poderiam comparecer diante de Deus
justo. Se fossem justificados, eles tentaram fazê-lo procurando estabelecer a própria justiça e não se submeteram à justiça de Deus. Não cometamos o mesmo erro, não cometamos o mesmo erro. Os judeus chegaram ao cúmulo de acusarem a Cristo de transgressor da lei. Lembram? Acusaram a Cristo de transgressor da lei. Disseram que Jesus violava o sábado. Acusaram a Cristo de beberrão, de não jejuar, de não se lavar para as refeições, de curar no sábado. Quando o homem começa a se justificar na sua própria justiça, ele começa a condenar até a Deus. Cuidado quando você estiver condenando os outros. Cuidado quando você estiver apontando o dedo. Talvez você já abandonou a justiça de Deus. Temos que tomar cuidado com isso. Temos que discernir a justiça de Deus e não pensar que podemos ser salvos com a justiça humana. Geoffrey Wilson está certo quando diz que os não crentes esperam conseguir justiça pelas obras da lei, mas esta relação com a lei foi extinta por Cristo para todos os crentes que, portanto, não mais a consideram instrumento de sua justificação. Precisamos entender aqui 2 pontos. O que Paulo quer dizer quando afirma que o fim da lei é Cristo. O fim, a palavra grega telos, pode ser interpretada de 3 maneiras: cumprimento, alvo e término. Segundo o autor, os pais da igreja em geral parecem ter pendido para a combinação de cumprimento e alvo. Tomás de Aquino, Lutero, Calvino e Benjol, todos entenderam esse versículo como exprimindo uma relação positiva entre Cristo e lei. Já John Stott reduz o significado da palavra grega telos como fim e alvo. Cristo é o fim da lei e o alvo da lei. Então, quando nós chegamos em Cristo, nós chegamos no alvo da lei e no fim da lei. Em Cristo a lei se cumpre e Cristo é o alvo da lei, porque a lei aponta para Cristo. Amém? Aleluia. Então, Cristo é o fim da lei no sentido de ser o alvo da lei. Tudo na religião judaica apontava para a vinda do Messias. Seus sacrifícios, o sacerdócio, os cultos no templo, as festas religiosas e as alianças. Sua lei revelava que os judeus eram pecadores e precisavam de um Salvador. No entanto, em vez de deixarem que a lei os conduzisse a Cristo, conforme Gálatas 3:24, vejamos, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé, eles adoraram a lei e rejeitaram o Salvador. Adoraram a lei e rejeitaram o Salvador. Quantos hoje
fazem a mesma coisa, ficam adorando os mandamentos, servindo os mandamentos e abandonando a Cristo, o Senhor, e o seu mandamento. Qual é o mandamento de Cristo? O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, diz o Senhor, né? Então, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Nós somos justificados por fé em Cristo Jesus. E esta é a ênfase primordial das palavras de Paulo. Cristo é a terminação da lei, no sentido de que com ele a velha ordem da qual a lei fazia parte foi eliminada para ser substituída pela nova ordem do Espírito. Cristo é o fim da lei, pois por meio de sua morte e ressurreição ele encerrou o ministério da lei para os que creem. A justiça da lei agora se cumpre na vida do cristão por meio do poder do Espírito. Conforme Romanos 6,14, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E conforme Romanos 8,4, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aleluia! Amém? Grande é o Senhor, o nosso Deus.